que é a virtude da fé? Olá pessoal, sou Matheus Assunção, neste canal fala sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje nós vamos continuar a série de vídeos que nós começamos sobre a crise atual na igreja. Atual crise na igreja, vídeo série de vídeos essa aqui, está fundamentada no livro do padre Mathias Gaudron. Então se inscreva aqui no canal para poder acompanhar essa série e ver os vídeos futuros que nós faremos sobre esse assunto. No vídeo de hoje, como havia dito, nós vamos tratar sobre o assunto da fé, o que é a fé católica, no fim das contas. Então, nós estamos aqui justamente seguindo a ordem exposta pelo padre Mathias Gaudron, o padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e os vídeos, como havia dito, funcionam a modo de resumo, tá? Recomendo a leitura do livro, sem sombra de dúvidas. Não faz sentido você ficar só nesses vídeos aqui. Tá? Eles não substituem de modo algum o livro do padre Mathias Gaudron. Claro, com pequenos acréscimos meus. E aí nós estamos agora na parte 3, no capítulo 3º. Tá? Funciona a modo de resumos. Então, são resumos meus que eu havia feito já faz alguns anos. E eu estou compartilhando aqui com vocês essas considerações. Após tratar da ausência de princípios católicos que nos fez chegar à crise atual, o autor, o padre Mathias Gaudron, nesta parte do seu livro, neste capítulo que trata sobre a fé, tem por objetivo nos ensinar justamente o que é e o que não é a virtude teologal da fé. A fé é uma virtude sobrenatural influída por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade de Deus, somos atraídos e ajudados por sua graça e tomamos por absolutamente verdadeiro tudo o que ele nos revelou em razão de sua autoridade mesma. Ela é uma virtude teologal, ou seja, qualidade que Deus infunde na alma, pela qual você tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem, a vida eterna. Chama-se esta virtude teologal porque tem a Deus por objeto imediato e principal e nos é influída por Ele quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o sacramento do batismo, e não como querem os modernistas dizer que o homem já nasce justificado, né? Já nasce com a graça e que ele não precisa do sacramento e sem nada disso. Não, isso aí é heresia. Inclusive, há documentos do concílio sobre isso e também do Papa João Paulo II. Erro pernicioso. Pela virtude da fé, nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou. A resposta do homem às verdades reveladas por Deus é o que chamamos justamente de ato de fé, ou seja, a adesão da inteligência, o assentimento da inteligência às verdades reveladas. O ato de fé é um assentimento da inteligência às verdades reveladas. Isso só é possível graças à graça, porque o objeto da fé ultrapassa a capacidade da razão. Então é preciso de algo sobrenatural que nos faça, que nos mova a dar esse assentimento. É justamente a fé. São duas as fontes da revelação: a sã tradição e as sagradas escrituras. A segunda é a palavra de Deus escrita. Nela, o autor divino, porque Deus é autor das escrituras, se utiliza de um autor humano, o agiógrafo, que, por sua vez, é assistido pelo Espírito Santo. A primeira, a tradição, que também chamamos de tradição apostólica, né, é a palavra de Deus transmitida oralmente pelos apóstolos, e ambas as fontes provêm de Deus, sendo a tradição
como que a autoridade mesmo das Escrituras, porque ela que nos lega as Escrituras. E a palavra Espírito está fundamentada na tradição, que nos legou, inclusive, a própria tradição que diz quais são os livros canônicos. Então, de algum modo, é superior, de algum modo. Mas ambas são palavras, ambas são de Deus, nos vem de Deus. Acontece que Cristo quis falar para todas as épocas e regiões da terra, como diz o Evangelho de São Marcos. Ora, sua doutrina não poderia ser conservada sem alteração, sem autoridade competente e perene. Essa autoridade, como bem sabemos, foi constituída, como se lê no Evangelho de São Mateus, São Lucas, o Evangelho de São João. São Mateus 16, 18, São Lucas 22, 32 e São João 21, versículo 15, 17. É justamente essa autoridade constituída, é justamente a Santa Madre Igreja. O mesmo ensina São Clemente Romano em sua carta aos Coríntios, no número 53, salvo engano, na edição da Paulus. É possível, naqueles livros verdes, né? É possível conferir. Uma das edições é a carta de São Clemente aos Romanos, e lá no número 53 do livro, acho que página 40 alguma coisa, 50 alguma coisa, é possível verificar essa informação lá. A tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério constituem o tripé da fé, e compete somente ao magistério nos dizer o que pertence ou não à revelação. Como diz São Pedro, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Uma vez que o magistério infalível proclama um dogma, isso explicita uma verdade já contida na revelação, essa verdade se torna de crença obrigatória e escolher o contrário leva à heresia. É justamente isso que significa heresia, a escolha. Porque encerra-se em seu julgamento pessoal. Então, é o mesmo que abandonar a fé. E em matéria de fé, aceita-se toda a revelação ou não se aceita. Não há meio termo. Se eu nego uma única coisa, eu nego tudo, porque eu estou negando, no fim das contas, a autoridade de Deus. É um dos erros do modernismo, condenado por São Pio X, dizer que a fé é um sentimento interior e que exprime a necessidade do divino. Assim, para os modernistas, a revelação se produz quando o sentimento religioso passa da esfera do subconsciente à da consciência. A fé, então, reduzida a algo sentimental e subjetivo, não seria recebida do exterior, como diz São Paulo, a fé vem pelos ouvidos, mas emergida do interior do homem. A consequência lógica, evidentemente, é a negação da divindade de Cristo, que seria apenas um homem que partilhou suas experiências. Como diz o mesmo São Pio X, condenando esses erros do modernismo em sua Pascendi. Assim, a Igreja não seria, então, uma instituição divina. E por isso, São Pio X exigiu dos sacerdotes o juramento antimodernista, que dizia ser a fé um assentimento da inteligência à verdade recebida de fora. A fé é um assentimento da inteligência à verdade recebida de fora, dada por Deus, que cremos em razão de sua autoridade, como se lê em Romanos 10, 17.
Por isso que a fé não pode mudar, porque a verdade não muda. Como diz São Paulo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há progresso na fé. Não há evolução. Temos que mudar, os tempos mudam, a fé pode mudar. Não. Há apenas um aperfeiçoamento da compreensão teológica. O depósito revelado, ele foi confiado aos sucessores dos apóstolos para precisar a doutrina, mas não contradizer ou modificar. Note-se aqui que estou tratando do depósito da fé, né? Da fé enquanto que nós a recebemos, ou seja, algo objetivo. Não estou tratando aqui do nosso grau de fé, né? Porque Nosso Senhor fala, né? Em várias passagens, grande é a tua fé, não é? Grande era a fé daquele homem, outro tinha fé pequena, então é possível que cada um, subjetivamente falando, ou seja, com relação a si e a sua devoção, tenha maior ou menor fé. Mas, objetivamente falando, aqui estou considerando a fé objetiva, ou seja, aquela que nos é dada por Deus, gratuitamente. Ora, se uma só é a doutrina de Cristo, e apenas aos apóstolos ela foi confiada, e a religião católica que a transmite de modo íntegro, e não pleno, como querem os modernistas, mas íntegro, porque pleno subentende-se que há também algo de Cristo que é comunicado parcialmente a outros, mas não. Aqui se trata de integridade. Os outros carregam vestígios, ou seja, roubaram, são dissidentes da verdadeira igreja. Os protestantes, os cismáticos, são dissidentes que levaram consigo bens da igreja, mas que são frutos, que são como palha, não é? Que se desfaceram. Segue os protestantes, sai picotando a Sagrada Escritura, tira esse livro, tira aquele outro, aceita o que quer, enfim, são dissidentes que, na verdade, possuem vestígios, essas coisas que levaram consigo, mas que já não produz frutos e nada de elemento, como querem os modernistas. Apenas a religião católica é a única verdadeira. Cristo mesmo provou a verdade de sua doutrina, como pelos milagres que operou. Assim também seus apóstolos, como se verifica em São Marcos 16, 20. Os milagres, eles são prova da missão divina da igreja. Afinal, como que homens sem instrução, tal como podemos observar nos dias de hoje, que mesmo as pessoas que são simples possuem uma possibilidade de instrução tão grande, não é? Mas aqueles homens naquela época, muitos sem instrução, ainda que de fato vários deles possuíam, como por exemplo São Lucas, né? São Marcos, né? Enfim, vários deles possuíam instrução, e instrução grandiosa, porque a cultura de decorar era muito grande, havia ensinamentos nas sinagogas, enfim, mas muitos deles sem instrução, pescadores, alguns, como que eles converteram em pouco tempo grande parte do mundo? Bom, após tudo isso, fica claro que a fé é de suprema importância, porque por ela, como diz São Paulo aos Romanos, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por ele temos acesso a essa graça. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, onde tratarei outros assuntos e continue acompanhando essa série.